Peço para que você fique de pé novamente, para que nós possamos ler a palavra do Senhor, que está em Mateus 9:18. Mateus capítulo 9, versículo 18. Nós vamos ler com muita atenção até o versículo 24, então peço para que você acompanhe aí no seu lugar, ou aqui através do telão também. Glória a Deus, vamos ler juntos. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e põe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele. Peço para que você feche seus olhos, para que nós possamos orar juntos. Senhor, a tua palavra foi lida com muita reverência e atenção e já falou nossos corações. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer com que esse momento seja um momento claro, para que nós consigamos ter ferramentas, para que nós continuemos a viver nossos milagres, para que nós continuemos mantendo a nossa posição de fé, que nos levará a ter uma história de intervenção divina todos os dias. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão, por favor. Glória a Deus. Eu espero que você, tanto presencial quanto online, esteja bem. Se porventura, se as coisas não estiverem tão bem assim, nós cremos que nós estamos fazendo a coisa certa, estamos no lugar certo, estamos nos reunindo na presença do Senhor, cultuando o nome dEle, e eu tenho certeza que ao término dessa reunião, aquilo que era noite se transforma em dia, aquilo que faltava esperança recebe uma palavra de consolo e de esperança do nosso Deus. Então você aí na sua casa que nos assiste, você também de maneira presencial, que você seja abençoado. Nós começamos a ler esse texto, onde diz: a minha filha morreu agora mesmo. Existem notícias que chegam até as nossas vidas, existem situações que chegam até o nosso lar, situações essas que não são utopia, que não são mentiras, são verdades, não são fake news. Às vezes eu não sei como você passou esse último ano, quase um ano e meio de pandemia, que graças ao Senhor Jesus a vacina já chegou, nós estamos vivendo um momento de retomada, de controle, onde o pânico já está indo embora e as pessoas estão voltando a ter confiança em ter uma vida boa, confiança em voltar a fazer projetos. Mas a verdade é que há um tempo atrás chegou até a mim e a sua casa, ao mundo todo, uma notícia que não era fake news, uma notícia que era verdadeira. Pessoas estavam contraindo um vírus que levava à morte. Quantas pessoas foram levadas por esse vírus, ceifadas por essa notícia, e à casa desse chefe da sinagoga chegou uma notícia de morte. Talvez sobre os seus projetos, os seus planos, também chegou uma notícia de morte. Talvez sobre a sua situação na sua empresa ou no trabalho autônomo que você dirige, chegou uma notícia em que o cliente que sustentava a tua empresa decidiu sair da sua carteira. Algum projeto que você tinha certeza que iria dar certo, decidiu se encontrar com uma notícia de morte. E nós estamos aqui. O que me deixou muito curioso e feliz ao ler que o chefe da sinagoga, diante dessa notícia, resolveu ter uma decisão.
Ele diz sim para Jesus, Pedro, que a sua filha está morta. Mas ele também diz para Jesus o seguinte: venha e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Nesse caminho entre o chefe da sinagoga falar com Jesus e Jesus ir até a casa dele, existe um intervalo. E nesse intervalo, uma mulher também tem a mesma ideia. Eu preciso ter contato com esse Deus de milagre. Ela tinha uma notícia já há 12 anos, que ela guardava, que ela vivenciava essa manchete na sua vida. Essa notícia que dizia: olha, você tem uma hemorragia onde os médicos não encontram cura. E o mesmo Espírito que encheu a boca do chefe da sinagoga dizendo: Jesus, a minha filha, ela está morta, mas venha e toque nela para que ela volte a ter vida. A mulher hemorrágica também disse: eu preciso tocar em Jesus para que a minha vida volte a ser saudável. Nós precisamos ter uma decisão perante as nossas notícias. Nós precisamos manter a nossa postura de fé, de servos de Deus. Nós precisamos guardar nossas promessas mediante a notícias que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor prometeu para nós. O Senhor colocou no seu coração sonhos e projetos, caminhos, meios, formas, sementeiras, ideias, posições e posicionamentos. Mas acontece que o dia a dia é natural que venha sobre mim, sobre você, sobre a minha casa e sobre a sua casa, notícias que não combinam com essas palavras que o Senhor colocou na nossa vida. E o que nós faremos? Iremos desfalecer? Iremos recuar? Iremos deixar de crer? Iremos abandonar tudo? Iremos deixar de ouvir a voz que ecoa no nosso íntimo, dizendo: porque, meu irmão, nós temos a promessa e nós temos um Deus que guarda essa promessa em nossos corações todos os dias, dizendo para que você não desista, incentivando para que você continue, incentivando para que você persista um pouco mais, para que você levante da sua cama e venha buscar o teu milagre, e venha provocar o teu milagre. Existe um Deus dizendo para você constantemente, através do Espírito Santo que habita em você: olha, filho, não desista. Você não nasceu para perder. Você não nasceu para pensar pouco a seu respeito, mas eu estou te chamando para que você pense muito a respeito de você. Eu estou te chamando para que você entenda os meus pensamentos ao seu respeito, porque quando você entender, você vai ver que através desses pensamentos você pode ser grande e você pode ter uma vida plena, cheia da minha presença. Uma vida abundante, meu irmão, onde nada falta, não de recursos, mas por não faltar nada no nosso íntimo, também não falta nada no nosso exterior. O que fará com que você não tenha falta de nada material, vai ser quando você for totalmente cheio daquilo que é do céu na sua vida. Decisão de mantermos a nossa posição de fé. O chefe da sinagoga trouxe a notícia triste de morte para Jesus, mas a sua posição era: eu sei que Jesus tem solução para a minha vida, eu sei que o toque dele é o remédio que minha filha precisa, eu sei que o coração da minha filha que está parado precisa receber o toque de Jesus para que volte a bater. Meu irmão, o seu sonho está morto, mas se Jesus tocar nele, ele pode voltar à vida. O relacionamento dos seus familiares pode estar muito distante, mas se Jesus tocar nessa causa, existirá novamente proximidade. Pode ter muitas coisas mortas na sua vida, na minha vida, mas eu e você nos levantamos nessa manhã, no primeiro momento da nossa quarta-feira, para dizer: se Jesus tocar na minha história, tudo muda. No versículo 23 diz assim: quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral.
esse versículo 23 está relatando o que Jesus viu. Meus irmãos, o que nós vemos sobre uma situação é uma coisa, Theo. Talvez o que eu e você vemos sobre uma área das nossas vidas pode ser uma coisa real, verdadeira, nós não estamos nos iludindo, realmente existe nessa determinada área morte, nesse assunto fracasso. Essa notícia que envolve este momento da nossa história, não existe mais vida. Mas acontece que uma coisa é o que nós vimos, o que nós vemos, outra coisa é o que Jesus vê. Jesus está olhando para a sua situação, e é engraçado, porque Jesus estava vendo tudo o que todos estavam vendo. Jesus também estava vendo as canções fúnebres, Jesus também estava vendo o choro, Jesus também estava vendo a morte. Mas acontece que Jesus age diferente de mim e de você. Enquanto todos estavam prontos para sepultar aquela menina, Jesus diz uma palavra de ordem: ela não está morta, mas ela dorme. Deixa Jesus começar a ver essa situação, porque se Jesus começar a ver a sua causa, Ele tem condições de colocar uma palavra que você nunca disse a respeito dessa sua situação. Talvez até hoje o que você está dizendo sobre essa situação é que não vai dar certo, e você tem razões de pensar isso, o seu argumento é plausível, sabe por quê? Porque o caixa não bate, porque o salário não fecha no final do mês, porque a habilidade de conseguir fazer esse serviço não dá conta, porque as notícias realmente não são boas, porque o coração não volta a bater, porque o corpo já está gelado, porque o sonho já está empoeirado, ninguém mais fala sobre esse projeto na sua casa, na minha casa. Um dia nós sonhamos, um dia nós projetamos, mas hoje o estado desse sonho, desse projeto, dessa ideia de vida, dessa esperança, está morta. E todos na nossa casa, inclusive nós, estamos vendo essa situação, e nós dizemos que acabou. Mas Jesus tem condições de dizer que não acabou. Meu irmão, Jesus tem condições de dizer que ainda dá jeito. Jesus tem condições de dizer que ainda dá tempo de você viver os teus milagres. Não importa a sua idade, não importa o quanto você sofreu, não importa pelas coisas cujas quais você passou, não importa o que esses episódios de fracasso causaram na sua mente, no seu coração, não importa se antes você era uma pessoa audaciosa e hoje, depois de tantas frustrações, você se encontra como uma pessoa um pouco mais redutiva. Jesus diz para você: eu vou usar a sua vida para que você viva uma vida de milagres. Você não vai viver um milagre de terceiros, não é porque os outros vão ser abençoados que a sua vida também será abençoada, mas a sua vida, por ser abençoada, vai ter condições de causar bênção na vida dos outros. Nós cremos nisso, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Quando Jesus olha para a nossa situação, mesmo ouvindo tudo que nós ouvimos, mesmo vendo o que nós vemos, Jesus é tão soberano. Nós ouvimos aqui domingo, Deus tem condições de se assentar nas nossas tempestades. Ele coloca o teu trono e se assenta de maneira soberana no meu e no seu choro. Meu irmão, enquanto nós não temos capacidade de ter outra reação diante da morte, Deus tem condições de se manter soberano. Então fique calmo, fique tranquilo,
porque tem um Deus que peleja por você, porque tem um Deus que cuida das suas causas. O barco está balançando demais, mas no barco que você está balançando, existe um Deus tranquilo, porque sabe que quando Ele erguer as mãos para os céus, a tempestade irá parar. Meu irmão, hoje, em nome de Jesus, nesta manhã, as suas tempestades param, porque o teu Deus dá uma ordem para que a sua vida pare de se agitar de um lado para o outro, de notícia ruim para outra notícia ruim, de morte para falência, de um lugar para o outro, te deixando perdido. Hoje o Senhor Jesus, o Deus da sua vida, o Rei dos Reis, diz: chega, é hora desse mar se aquietar, é hora dessa tempestade parar, para que os meus filhos comecem, enfim, viver milagres em nome de Jesus. Nós cremos nisso, nós queremos viver isso todos os dias. E para terminar, Jesus diz, depois ele declarar que a menina não está morta, seu sonho não está morto. Você consegue acreditar que os seus projetos não estão mortos? Mesmo você os vendo na cama, sem nenhuma reação, se você não consegue crer pelas suas próprias forças, não creia por vista, como nós cantamos, mas creia pela fé. Deixa Deus dizer no seu coração: filho, não está morto, não é o fim. Hoje, meus irmãos, hoje não é o seu fim, não é hoje, não é para esse fim que o Senhor te chamou, não é para esse fim de história que o Senhor te trouxe, não é. Se você está pensando assim, mas será que o Senhor me resgatou, me chamou para ter esse tipo de vida, para ter esse final, para ter esse tipo de história? O Espírito Santo está testificando no seu coração, também na sua casa, não é para esse fim que o Senhor te chamou. E Jesus disse para aquela menina: ela não está morta, não é esse o fim dela, não é hoje que ela vai morrer, mas eu digo, ela apenas dorme. Jesus está dizendo, não é apenas o fim hoje, mas também te digo que é condição de você continuar. Meu irmão, Jesus podia dizer assim: a menina não morreu, e ponto. Mas ele diz assim: ela apenas está dormindo. Aquilo que foi armado para te matar, não só não vai matar você, como vai fazer você mais forte, vai renovar a sua mente. As coisas difíceis que você passou, não só não tiveram poder de ceifar a sua vida, mas a única coisa que tiveram condições de fazer é produzir mais força na sua história, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse glorificado aqui na terra, para que servisse de testemunho. E vão achar você e dizer assim: você passou por essa tragédia? Sim, não só passei por ela, como esse momento difícil gerou na minha vida, gerou na minha casa, gerou na minha família, gerou em ambientes onde eu estou, ambientes de milagre. As pessoas me vendo, viram, essa pessoa não só sobreviveu, como tem uma vida nova e ampla diante da presença do Senhor. Jesus diz assim: é momento dessa menina descansar, porque ela ainda tem muito para viver. Meu irmão, Jesus diz para você: você não vai morrer, mas você vai viver. Você ainda tem muito para fazer. Não pense que o Senhor se esqueceu de você. Não pensemos que já não existe mais o que fazer a respeito da sua causa, porque quem colocou esses projetos, esses sonhos no seu coração é o Deus que ressuscita mortos, é
É o Deus que ressuscita sonhos. É o Deus que traz de volta projetos. É o Deus que, sob a notícia, coloca a sua palavra. A notícia de morte, hoje Ele diz, não é morte. Hoje é dia de você levantar daqui depois desse culto e continuar a sua vida. Em nome de Jesus. Se você veio para cá achando que poderia ser o seu último culto, e que depois de hoje você viria de vez em quando, e quando viesse, iria vir apenas por vir, Jesus diz para você, nesse instante, não é dia de você decretar a sua pausa, não é dia de você se conformar com a sua falência, não é dia de você se conformar com o fim dos seus projetos, mas é dia de você dizer para aquilo que estava difícil, é dia de recomeços, é momento de recomeçar, é momento desses projetos se levantar, é momento desses sonhos ficarem de pé novamente, é momento dessa família se reerguer de novo em vida, é momento de nós dizermos que em Deus nós podemos todas as coisas, é momento de reconhecermos, sim Senhor, eu sou fraco, mas na minha fraqueza o Senhor pode se aperfeiçoar. Então em nome de Jesus, se fortaleça nessa situação, Senhor, para que eu possa me levantar forte, firmado na tua promessa, com esperança. Você crê nessa palavra, meu irmão? Eu preciso, como seu irmão, como igreja que somos, nós vamos precisar nos levantar daqui nesse momento, e nós vamos precisar dizer para nossos projetos, é momento de recomeços, é momento de continuar, nada está acabado, enquanto o Senhor não disser que está acabado, ainda não está acabado. Quem tem a palavra sobre a minha e sobre a sua vida, é o Deus da vida, o nosso Deus, o nosso Senhor. O Espírito Santo está dizendo para você que está acabado? Não, não está acabado. Então ainda não acabou, meu irmão, ainda não é o fim, ainda não é hora de jogar a toalha, ainda não é hora de entregar os pontos. Continue, persevere. Quando nós passarmos por aquela porta, nós vamos passar declarando, não está morto, mas está continuando a viver, vai reviver, vai levantar daqui, nós vamos viver esses milagres em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil, é só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.